Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero abordar dois assuntos aqui, sempre que esses assuntos diz respeito aos cristãos e principalmente a salvação, né? Então, o objetivo é a gente pregar o Evangelho. Primeiro é o uso de anticoncepcional, métodos, né, contraceptivos pelas mulheres. E o segundo é o fato de não ter igrejas cristãs em países muçulmanos, né? Enquanto que aqui em países cristãos ou católicos, ocidentais, tem liberdade, né, para se estabelecer mesquitas, que é o templo islâmico ou muçulmano. Mas entrando no primeiro assunto, Salmo 139 diz assim, Salmo 139, versículo 14, Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Louvado seja Deus. Então, o Salmo 139, antes aqui ele diz, né, que tal ciência é maravilhosa demais para o salmista, né? O corpo humano só de veias, vasos, artérias, segundo a ciência, teria 96 mil quilômetros. Daria para dar 2 voltas ao mundo, a Terra, o globo. Eu não consigo assimilar essa ideia, né? É tão complexa que é. Então a feitura, né, a confecção do corpo humano é um milagre. Só Deus para fazer. E é um milagre qual Deus não delegou para o ser humano. Por exemplo, tem vítimas de estupro, de abusos, nasce uma criança, Deus permite nascer, porque a criança não tem culpa do erro absurdo cometido ali, né? Que eu até acho que deveria ter pena de morte nesse caso, para o autor do estupro. Mas a criança não pode ser punida pelo ato dele. Temos que separar bem as coisas, e a nossa sociedade pune a criança, autoriza muitas vezes o aborto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Embora seja filho, mas não tem culpa do ato. Mas enfim, eu orei a Deus e pedi uma direção sobre esse assunto há muitos anos atrás já, e o Senhor mostrou que não é correto tomar anticoncepcional. A não ser em alguns casos específicos, por necessidade, por saúde, prescrição médica, e ainda assim pedindo permissão para Deus. Irmãos. Quando a gente chega num departamento, numa loja, para tratar determinado assunto, eles não encaminham quem está a par daquilo ali, quem decide sobre aquele assunto. Quem criou a vida é Deus, então nós temos que procurar Deus. Não tem nada de anormal, ninguém fique com preconceito ou traumatizadinho de dizer que não pode tomar anticoncepcional. Ali tu está decidindo vidas e Deus não delegou para nós essa atribuição. Então, regra geral que não se deve exercer o controle da natalidade. Esse é um atributo de Deus. Em alguns casos, como eu já falei, tem que orar a Deus, pedir permissão por prescrição médica, necessidade, enfim, outros motivos. Porque veja bem, Deus fechou a madre de Mical quando ela desprezou Davi, como castigo. Deus fechou, Deus tem esse poder. Deus abriu a madre de Ana e deu Samuel para ela quando ela clamou a Deus. Até então ela era estéril. Sara era estéril, mas Deus tinha feito uma promessa. E na velhice, no tempo determinado, Deus abriu a madre de Sara. Raquel era estéril, Deus abriu a madre. E assim por diante, irmãos. Muito nos dias de hoje, Deus, pela sua infinita misericórdia, já viu usar toda a minha esposa, a missionária Sirlei, como outras pessoas, para entregar um presente e orar sobre a barriga de uma mulher. Dali um tempo, né? Então o filho é presente a Deus. Dali um tempo estava grávida, mesmo contra previsão médica ali, que não podia mais ter criança, mas teve, por milagre de Deus. Então Deus tem o poder sobre a vida. Então consulte a Deus, amado irmão. Ouvinte,
Você que quer obedecer, não faça nada por conta. Ore, faça uma campanha de oração para obter uma resposta de Deus. Amém? Segundo assunto, né? Aqui nos países ocidentais, cristãos, maioria católica, protestantes, cristãos em geral, América do Norte, Central, o Caribe, América do Sul, Europa, partes da África, enfim, o mundo cristão, as nações cristãs, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Europa, Inglaterra, Portugal, todos os países cristãos permitem a construção, permitem o culto muçulmano, islâmico, permitem a instalação de mesquitas, de qualquer crença, budismo. Temos aqui no Rio Grande do Sul, Três Coroas, num templo budista, em vários outros lugares. O islamismo, taoísmo, todas as crenças. Mas tu vai num país, eu nunca fui, mas a gente lendo e se informando, né? É notório, é conhecido, conhecimento geral. Tu vai num país muçulmano, um país árabe, Oriente Médio, Norte da África, Ásia, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria, Egito, Tunísia, Líbia, Somália, né? Turcomenistão, Indonésia, países de maioria muçulmana, principalmente os árabes ali, Arábia Saudita e outros. É proibido, não tem uma igreja cristã sequer. Eles matam, muitas vezes, né? não deixam nem vingar. Então há uma desigualdade absurda, sendo que Cristo é o caminho, é o único Salvador. E os governantes ocidentais não fazem nada, não defendem a sua fé. Lá eles defendem a fé deles, né? O Islã, os muçulmanos, né? Sejam sunitas ou xiitas, tem duas correntes principais, tem outras, mas eles defendem o país, não deixa ninguém, um cristão lá entrar, a não ser de forma meio que clandestina. Coreia do Norte também, que é comunista, também não deixa igrejas cristãs. A Arábia Saudita tem 0 igreja cristã, nenhuma, e a maioria dos países muçulmanos é assim. Então por que essa desigualdade? Por que os líderes brasileiros e outros países ocidentais, países cristãos, enfim, que se dizem, né, não impõem certas restrições ou exigem também abertura lá naqueles países, para que o evangelho possa ser pregado, almas serem salvas? Esse é o objetivo. Então veja essa terrível desigualdade. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus para que esse vídeo não fique muito longo, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos pedindo ao Senhor sabedoria para que as pessoas busquem a Deus concernente a usar métodos anticoncepcionais, contraceptivos, o controle da natalidade, o controle de vidas que nascem ou deixam de nascer no tempo de Deus. Pai, dá sabedoria para o povo, Senhor, para as pessoas, para que não acarrete esse pecado terrível, que o Senhor não delegou essa atribuição a ninguém. Também oramos pela abertura nos países muçulmanos, para as igrejas evangélicas, cristãs em geral, que possam levar a palavra do Senhor nesses países. Assim nós oramos pedindo por uma questão de igualdade, de justiça, Senhor. E assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.